Shalom, shalom, bom dia. Shalom, bom dia, Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Amados, vamos começar orando. Pode orar, por favor? Em nome de Jesus, glória a Vamos orar. Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, te Sim, louvamos. Muito obrigado por mais esse sim, dia. aleluia. Obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela tua graça, obrigado Por pelo teu favor, amor para com as nossas vidas, por Pai. favor, Senhor. Nos cobre com o teu sangue, abre o nosso Tu entendimento. és meu Temos Deus. tantas resistências àquilo Sim, que precisamos fazer, ó Pai. E nós temos entendido que por aquilo que favor. nós mais resistimos, provavelmente a nossa saída está ali. É verdade, Nos dá Deus. graça, Pai, para obedecermos ao Senhor. Sim, meu Nos dá Deus. graça para nos prostrarmos diante daquilo que o Senhor Sim, tem meu Deus. preparado para nós. E Sim, com Pai. certeza é o melhor para as nossas vidas. Aleluia. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Sozinho nós não podemos. Não Sim, temos, ó Pai amado, nenhuma condição em nós. Mas em Cristo somos mais que vencedores. E cremos na Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Em aleluia. nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. Amém, amados. Quando ela me chama de riqueza, isso é interessante esse negócio aí, porque é o seguinte. Ela falou agora há pouco aqui, não estava gravando ainda. Acende a luz, riqueza. Só que ela me chama de riqueza em todo o tempo, desde sempre. Só que eu era o quê na vida dela? Uma miséria. Só que ela me chamava de riqueza. Isso foi profético, de verdade. Então nós precisamos entender, porque dentro da minha casa mesmo, quando meu pai estava chegando, minha mãe falava assim: está chegando o estrupício. E acabou acontecendo o quê? Se divorciaram e não tiveram uma vida legal. Mas ela profetizava praticamente todos os dias. Abre o portão que o estrupício chegou. Chegou o estrupício. Vamos para lá que o estrupício, estrupício, estrupício. Então, cuidado com o que você está falando. Você fala, ah, não, é só um jeito. Uma palavra que está sendo liberada no reino espiritual. Não vai mudar, não adianta nada fazer isso. Ele vai ser assim mesmo para sempre. É igual o pai, é igual o tio, é igual não sei quem, e você vai liberando. E a gente vai dando aí armas na mão do adversário para que ele trabalhe contra a nossa esposa, contra o nosso esposo, contra o nosso filho. Não presta para nada, não sabe fazer nada. Tudo que eu mando fazer faz errado, nunca vai dar nada na vida. Então todas essas liberações, elas se tornam armas contra as pessoas. Então, na boca da minha esposa, apesar de uma miséria tremenda que a cercava, ela me chamava de riqueza. E Sim. graças a Deus que Deus está transformando. Mas cuidado com suas palavras. Amém? Amém. Em nome de Amém. E Jesus. às vezes, amados, deixa eu terminar assim, falando uma parte aqui, enquanto ele estava falando, eu estava lembrando. Às vezes nós não falamos as palavras, mas agimos, não é? E o que que acontece? Às vezes o nosso filho, aos nossos olhos, ele não faz tão corretamente quanto nós gostaríamos de fazer. Então, nós exigimos aquela perfeição dos nossos filhos. E aí, quando eles tentam a primeira vez, nós falamos, não, não, deixa, deixa. Deixa que a mamãe faz, deixa que o papai faz. E aí nós vamos colocando uma marca de incompetência na vida dos nossos filhos, de incapacidade. Amém? Então, às vezes, nós não falamos para ele, filho, você é incompetente, mas agimos como se eles fossem tomando o lugar deles, quando eles poderiam já produzir muitas coisas para nós. Então, tinha um ditado que às vezes as pessoas falavam, e é muito sério: serviço de criança é pouco, mas quem despreza é louco. E é verdade, amados. Não porque estejamos escolhendo o resultado de um serviço perfeito, mas porque verdadeiramente estamos ensinando aquela criança que ela, no meio familiar onde ela vive, ela tem segurança de fazer as coisas da maneira dela, com o auxílio dos pais ali corrigindo, ajudando, mas nunca tolhendo a oportunidade dos nossos filhos de mostrarem o que eles são naquele momento. Uma coisa muito interessante que o nosso apóstolo Éder falou, ele falou, normalmente eu coloco as pessoas para funcionar porque eu preciso saber onde está o defeito e depois eu vou corrigindo. E às vezes nós não conseguimos fazer isso com os nossos filhos, nós os castramos, os tolhemos, os paralisamos porque queremos que saia tudo da nossa maneira, perfeito, do nosso jeito. E aí essas crianças nunca serão ativadas, porque nunca passaram por um lugar de começar e terminar algo, porque os pais exigentes interromperam o processo de crescimento, de adequação, de correção no meio daquilo que estão fazendo. Amém? Em nome de Jesus. Agora vamos lá, aquilo que nós estávamos falando ontem. E outra coisa também, o nosso Deus, ele tem essa paciência conosco.
Nós precisamos aprender isso com o nosso Deus. Às vezes nós fazemos alguma coisa e dá errado. Às vezes nós fazemos alguma coisa e não dá certo e achamos que nosso Deus vai vir lá como nós e iríamos. Deixa aqui que agora eu faço. Deixa aqui que agora não está bom isso. Você está fazendo isso muito devagar, muito lerdo. E Deus não é assim. Ele tem confiança em nós, ele deposita uma confiança em nós de que o próprio Espírito Santo de Deus vai fazer algo em nós e através de nós. Então, não despreze o teu pequeno começo naquilo que o Senhor tem dado para você fazer. O Senhor vai falar para você, quando nós tivemos que começar algumas coisas no próprio ministério do apóstolo, o Senhor falou para mim, comece com o que você tem. Comece com simplicidade, mas comece. Então, amados, tivemos que fazer algumas batalhas que para mim não estavam no meu alcance, mas eu sabia que Deus estava me chamando. E eu preferi me humilhar na presença dele do que ficar me comparando com aqueles que eu vi que eram algumas pessoas que oravam por cidades inteiras, não é? Eu tive que me adequar ao meu momento. E o nosso apóstolo, ele veio e nos socorreu nisso. Ele não cobrou de mim nenhum tipo de estratégia que fosse dessa dos bambambãs das intercessões por cidade. Ele só me orientou em relação a como eu devia me mover, me agir, agir nas coisas, e tivemos um trabalho extremamente abençoados. Eu creio que para a próxima etapa estaremos melhor capacitados para fazermos aquilo que o Senhor está nos pedindo para chamar, para fazer. Mas eu tenho certeza absoluta que naquele momento nós atingimos a porcentagem que Deus se alegrou com ela dentro daquilo que fizemos, porque fizemos com todo o nosso coração, dentro daquele limite que o Senhor havia nos dado. Amém, amados? Então esteja satisfeito com o que você está produzindo para o Senhor, a não ser que você e eu estejamos sendo rebeldes, omissos, fazendo as coisas relaxadamente, né? Mas procure estar satisfeito com o Senhor, com aquilo que o Senhor tem te mandado fazer, e você com o coração limpo, com o coração puro, tem oferecido diante do Senhor. Não se compare com absolutamente ninguém, porque o seu tempo de estar naquele outro lugar, naquele outro patamar, vai chegar, e ninguém começa grande, amados. Amém? Então, tenha isso sempre em mente. Ninguém começa grande. Não adiantaria eu pegar o livro do Peter Wagner, Derrubando as Fortalezas da Cidade, Conquistando Cidades, se eu não tinha fundamento para isso. Então, entenda, e aquilo que Deus te chama para fazer, Ele vai colocar você no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa. Descanse nisso. Em o nome de Jesus. Agora vamos lá. Então, nós estávamos falando ontem a respeito do nosso esposo, o nosso cônjuge ser uma idolatria. Também falamos a respeito de que, às vezes, o nosso cônjuge está morto dentro de nós e há alguns mortos dentro de nós. Eu não sei se você conseguiu sondar o teu coração, permitiu que o Senhor sondasse o teu coração. Então, peça ao Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos nessa movimentação, estamos nos movimentando a respeito daquilo que é o teu governo para as nossas vidas, nós queremos estar santificados. Então, por favor, Pai, tem morto no meu coração, eu quero saber, seja ele marido, pai, filho, seja quem for. Fale com Deus sobre isso, em nome de Jesus, amém? Shalom, shalom, irmã missionária Kátia, em nome de Jesus. Então, fale com Deus em relação àquilo que está no teu coração, não se furte disso, amém? Estou trazendo um pouquinho a memória do que nós falamos ontem. E também, amados, estou trazendo a respeito de que as nossas idolatrias, elas precisam ser confrontadas. Então, a passividade precisa ser confrontada com o novo de Deus, nós precisamos querer sair desse lugar, só a nossa vontade não basta, nós precisamos tomar decisões e atitudes firmes que mostrem, que demonstrem que nós verdadeiramente queremos sair, porque o Senhor tem uma palavra lá no livro de 2 ao Timóteo, que fala o seguinte, tendo aparência de piedade, mas não tem o poder de demonstrar a piedade. Por quê? Porque não faz, não pratica. Então, tem aquela aparência, eu quero, mas não demonstra isso de maneira que o Senhor possa executar essa piedade dentro de nós. Amém? Aí depois, não podeis crer se buscar a glória um dos outros, diz o Senhor, ou seja, quem te valida? De quem buscamos a glória? De quem queremos o aplauso, a aprovação? De quem vamos ouvir bem-estar, servo bom e fiel? Isso precisa mudar urgentemente de foco no nosso coração. E, amados, não podemos confundir tentação com pecado. Às vezes, você e eu podemos estar sendo tentados com pensamentos de grandeza, mas é tentação. Ela não está dominando a tua vida. O pensamento vem, você descarta. O pensamento vem, olha como você orou bem, olha como você pregou bem, olha que você fez isso, olha que você fez aquilo, o seu é o melhor de todos. Olha que você colocou lá aquele folder no grupo, todo mundo viu, você viu quantas curtidas vieram?
Então, tenha cuidado com isso, porque às vezes a tentação vem e nós já entramos debaixo de condenação, mas é só uma tentação. Você não aceitou aquilo, aquela seta, aquele dardo inflamado do maligno, o qual o Senhor fala que ele é fiel para nos livrar. Então, o sobrenatural de Deus está a nosso favor, porque a tentação ela é natural, amados. Mas o escape, eu ouvi um pregador falando isso, o escape é sobrenatural, porque ele fala, junto com a tentação vem o escape. Então, o Senhor nos dá escape das nossas tentações. Então, quando aquilo vem e nós levantamos, Senhor, o que acontece? Nós não caímos nessa tentação. E às vezes o adversário já fala, você aceitou a seta? Às vezes o adversário fala, ele não fala com essas palavras, ele fala assim, tá vendo o tipo de pensamento que você tem? Você não está pronta, porque você é orgulhosa, você é soberba, você quer tomar o lugar das outras pessoas, você é invejosa, você está sendo, se exaltando sobre isso que você está fazendo. Então tenha cuidado, amém? Em nome de Jesus. Eu entendo a tentação, Satanás ele não vai nos tentar com algo que não tem uma possibilidade. Sim, Ele faz uma leitura da nossa vida. Então, quando aquela tentação bate à nossa porta, há uma probabilidade, às vezes menor, às vezes maior. Mas ele não vai me tentar com algo que ele já sabe perfeitamente que para mim aquilo não quer dizer nada. sim, Então, a tentação justamente é isso, ela vai nos atrair de alguma forma. E quando vai nascer o pecado, então? Quando a gente se agrada daquela tentação, sim, aquilo então para nós é uma boa ideia, e nós então damos luz àquilo. sim. Nós realmente colocamos aquilo em prática. E se junto com a tentação vem o escape, é porque realmente nós precisamos escapar. Aleluia, Nós precisamos sair daquela atmosfera da tentação. aleluia. Então, se nós ficarmos convivendo com a tentação muito tempo, sem buscarmos o escape, nós teremos problema. Sim, Porque ela vai bater uma vez na nossa porta, duas, três. Tinha um irmão que falava assim, o adultério, o adulto, ele não adultera, provavelmente. Ele saiu de casa para trabalhar hoje, tá tudo bem em casa, tá tudo certo, e ele adulterou. Pode acontecer, mas é muito mais difícil. Tem um projeto, tem uns passos, porque as tentações. É uma conversa aqui, é um negócio lá, até que vai chegando naquele momento. Então, a tentação, quando a minha esposa estava falando aqui, junto vem o escape, nós precisamos escapar logo sim, para que a gente possa realmente sair daquela atmosfera, parar de ter aquele imã, parar de ter aquela identificação com aquele problema, com aquele pecado naquela área. Porque nós temos que fazer Satanás entender que nós escapamos daquela tentação e fechamos a porta, que é o próprio Cristo. Então, junto com a tentação, vem Cristo, o escape. A gente escapa e ele olha e fala, bom, não adianta mais tentar aqui, porque realmente nós mudamos de lugar espiritual. aleluia. Não tem mais em nós nenhum resquício, nenhuma possibilidade daquilo lá se transformar num pecado. Aleluia. E nós vamos todo dia vencendo as tentações aí Graças a em Deus. diversas áreas. Há muitos anos atrás, no ministério, quando eu colocava, por exemplo, qualquer coisa que eu colocava no Facebook, quando tinha Facebook, que hoje só tem o do ministério, eu nem entro, nem gosto. Mas quando tinha lá, eu tinha Facebook, eu colocava lá uma frase, qualquer coisa, há 10, 12 anos atrás. Depois eu ficava maquinando aquilo para voltar, para ver quantas pessoas curtiram, para ver quantas pessoas comentaram, para ver o que estavam falando. Aí eu peguei e parei de colocar. Sim, Porque aquela tentação iria me levar para um lugar onde eu ia começar a me exaltar. sim, Que aí eu ia cair no que ela falou. Quantas pessoas curtiram? O que comentaram? O que acharam? Como que eu estou funcionando? Estou sendo de Deus? Não estou sendo de Deus? Está sendo bênção? Estão gostando? Então eu simplesmente parei de publicar. sim, aleluia. Não colocava mais nada. Eu fugi daquela aparência do mal. Eu peguei o escape. Eu falei, eu não tenho estrutura para fazer nada. Hoje eu coloco as coisas, para mim agora tanto faz. Se curtir, se não curtir, se olhar, se não olhar, se comentar, não comentar, ouvir, não ouvir, eu não tenho mais responsabilidade a partir daquilo que eu libero. Agora, as pessoas que se interessarem e for bênção para elas, glória a Deus. Quem não se interessar, glória a Deus. A gente está sendo ensinado a se blindar nisso. Então, eu escapei. Eu estabeleci Jesus. Então, o diabo agora ele não me tenta com isso. Não adianta mais eu colocar um negócio lá, que nem ontem, por exemplo, coloquei 8 minutos lá um áudio em alguns grupos. Eu não vou ficar passando grupo por grupo para saber quem aconteceu. Sim. Não sei o que aconteceu. Mas, glória a Deus. Então, é isso que eu creio que Deus está falando. Junto com a tentação, escapa logo. Aleluia.
Amém? Amém. Deus está acelerado conosco, não é? Então, vamos lá, amados. Essa parte aí, por que que é importante isso? Porque quem vai nos validar? Às vezes, amados, aquela curtida, aquela manifestação da glória que procede dos homens, o que vai acontecer? Ela vai entrar no nosso coração e isso vai nos validar ou nos invalidar, ou nos invalidar. Ou seja, não teve uma quantidade de curtida suficiente, nós vamos achar assim: ah, ninguém gostou, não vou fazer mais. Nossa, todo mundo gostou, eu vou continuar fazendo. E esse não é o propósito. O nosso propósito é agradar a Deus em primeiro lugar. Então, se Deus está agradando daquilo, ainda que nós, estejamos sendo contrários a todo mundo, isso daí não pode tocar a nossa alma, o nosso coração, para sermos encorajados a fazer algo. Veja bem que o profeta Jeremias, ele era totalmente impopular, mas aos olhos do Senhor, ele estava firme. Ele não conseguiu absorver que aos olhos do Senhor ele estava firme, porque ele era o profeta chorão das suas próprias dores, não é? Mas, na verdade, diante dos olhos do Senhor, ele era aprovado. Tão aprovado que diante do povo, quando Jesus passou, alguém falou: será que ele não é Jeremias? Não é? Então veja a importância que aos olhos de Deus aquele profeta tinha. Até as pessoas depois reconheceram lendo a história de Jeremias. Mas às vezes nós estamos tão presos na nossa autoculpa, na autocondenação, que nós não conseguimos ver a maneira de Deus. Então, diante dos olhos do Senhor, Jeremias era aprovado, mas diante dos olhos dos homens, Jeremias era reprovado a ponto de morrer no Egito, apedrejado pelos próprios irmãos. Amém, amados? Então, tenha muito cuidado com isso. Agradar a Deus, agradar os homens, quem valida, qual é a voz que te leva adiante? Qual é a voz que te estimula? É claro que nós não vamos tirar aquela delicadeza dos relacionamentos, aquela palavra de elogio. Nossa, que bom, você deu certo. Claro que nós não vamos tirar dos nossos lábios riqueza. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de termos um lugar onde nós somos saciados, que é o lugar da validação do nosso Deus. Não podeis crer se buscais as glórias um dos outros. Olha o que Deus está falando. Se buscamos ser validados por outras pessoas, não podemos ter fé o suficiente para agradar o nosso Deus. Não poderemos crer. Olha que coisa terrível, que impedimento terrível ao nosso crer. Então, que possamos estar firmados naquilo que Deus fala a nosso respeito. Principalmente porque vamos começar a pelejar contra as manifestações do que está na vida do nosso cônjuge. E com certeza, nos primeiros momentos, ou por um bom tempo, o nosso cônjuge vai se rebelar ainda mais contra a gente. E se nós quisermos nos validar pela voz dele, nós vamos sempre nos achar errados, e vamos ser manipulados por aquilo que está nele. Porque ao invés de estarmos com os nossos ouvidos naquilo que Deus está mandando fazer, e nos agradarmos daquilo, e celebrarmos com o nosso Deus a nossa conquista, o nosso posicionamento novo, nós estaremos envolvidos com aquilo que o marido ou a esposa está falando, e nós nos perderemos rapidamente daquele caminho, e voltaremos ao lugar lá do passado, onde aquelas palavras malignas nos contaminavam tão terrivelmente. Amém? Vigie sobre isso, essa é a nossa parte. Depois, uma das nossas irmãs ontem perguntou como eu faço, não é? Meu esposo deu ali a sua palavra. E como ele disse mesmo, nós temos aqui um esqueleto, um fundamento para dar para você. E depois o Espírito Santo vai te encher. E um dos fundamentos que eu quero trazer hoje, eu orei até isso, é encha-se da aprovação de Deus. Permita que Deus te aprove. Permita que Deus fale de você aquilo que ele tem para falar. Gaste tempo com Deus, ouvindo aquilo que Deus está falando, não o que o adversário está falando. Gaste tempo para estar gerenciada pela palavra de Deus, não pela palavra do homem, nem pela tua palavra, nem por aquilo que você acha. Você não caminha por aquilo que você acha, você caminha por aquilo que o Pai nos diz. É muito importante isso. Às vezes, amados, conversamos com as pessoas, e aí a pessoa fala, eu pensava isso, pensava aquilo, e conforme você vai falando o que Deus acha a respeito dela, qual é a opinião de Deus em relação à circunstância que ela está vivendo, aquela pessoa sai cheia de uma aprovação da parte de Deus. É nesse lugar que nós precisamos ficar. É nesse lugar que nós precisamos lutar para ficar. Porque o adversário da acusação e da condenação, e daquele que fica falando, você fez tudo errado, você nunca vai servir para nada, a tua palavra não serve para nada. Amados, nós precisamos urgentemente tapar a boca do adversário. Precisamos entender, uma vez, eu estava falando para o pai, né, a respeito daquilo que eu estava passando de injustiça. E eu estava extremamente contaminada, com muita ira no coração, e falando para Deus, Deus, e essas coisas todas que estou fazendo? Nunca vai haver reconhecimento?
É como o apóstolo José fala e o apóstolo Éder imita, agora eu vou imitar também. Ele fala assim: quem quer reconhecimento vai lá para o INL. Mas não é disso que eu estou falando. Precisamos de um tempo em que não é um reconhecimento para exaltação, mas é algo, amados, que vem para nos ajudar a sairmos dos lugares de rejeição. É esse tipo de palavra, de apoio que precisamos também receber, porque o ambiente ao nosso redor, se estamos saindo de traumas, precisamos estar num ambiente que não nos leve para o trauma novamente. Enquanto o ambiente não é mudado, o Senhor vai nos dando força para sair do trauma, mas e depois Ele quer que aquele ambiente seja mudado. Então, o que é que Deus Ele quer tratar conosco? Ele quer tratar profundamente dentro do nosso coração aquilo que são esses fundamentos. Eu acabei me perdendo do que eu estava falando lá do começo. Ai, ai, Jesus, ajuda a voltar no raciocínio. Mas vamos lá, em nome de Jesus. Sim, deixa eu falar enquanto ela pensa um pouquinho. Nós precisamos entender um segredo muito importante, que quando o apóstolo fala do orgânico, o que eu entendo do orgânico? O orgânico é algo que você vai se adequando aos princípios da palavra, você vai se limpando de toda a sujidade que a gente foi gerando e os antepassados foram gerando na nossa vida. Então, você vai proporcionando um ambiente espiritual adequado para que Deus possa operar. A partir desse momento, a palavra se torna responsável por nós. Aleluia. E automaticamente as coisas vão acontecer. Porque se a palavra ela tem uma potência nela mesma, não depende mais de nós. Aleluia. Depende do nosso posicionamento, depende da nossa fé, depende do nosso descanso, depende da nossa entrega, depende de realmente entrarmos naquele ambiente e removermos tudo aquilo que está sendo denunciado que é uma porcaria. A partir disso, a palavra se tornou responsável por mim e por você. E por si só, ela vai frutificar no tempo dela a nosso favor. Aleluia. E aí nós vamos remover, então, da nossa mente qualquer tipo de indagação, como fazer isso? O como fazer é obedeça a palavra, coloque em prática a palavra de Deus, se limpe o máximo possível, creia o máximo possível, se entregue o máximo possível. E aí você vai começar a perceber que a palavra vai te levar adiante. O apóstolo fala muito, Deus vai soprar você para lá. Aleluia. Então, o que é Deus soprar você para lá? A palavra te leva, a palavra te lança, porque você está livre, você se limpou num ponto onde você está pronto. Agora não é a tua parte mais. A tua parte é continuar no descanso. Vou te soprar para tal lugar. Beleza. Organicamente, ele nos sopra e nós vamos para lá e vamos fluir naquele lugar, no casamento, no ministério, na vida espiritual, na oração. Ontem no bate-papo nós estávamos com uma conversa, com bate-papo, e aí foi pedido para uma irmã fazer algo. Ela falou assim, eu não vou fazer isso porque eu não consigo fluir aqui. Então a culpa disso aqui me impede de fazer aquele outro. E eu falei para ela, vamos remover esse fundamento errado. Sim. Porque Deus não funciona assim. Porque se a gente não for fazer algo, porque nós não vencemos uma outra coisa, nós não vamos fazer nada. Porque vai ter sempre algo para a gente vencer. A gente vai crescendo, 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 mas vai ter coisa para a gente vencendo. E o que acontece? Eu falei para ela, se a tua filha falar para você, eu não dei esse exemplo lá, mas agora eu vou dar esse exemplo. Eu não vou lavar a louça, porque a senhora mandou eu lavar a roupa, e eu tenho medo de mexer na máquina, você vai falar o que para ela? É isso mesmo, você não merece lavar a louça? Não, lave a louça, Shalom. Que isso já está conquistado, isso você já tem segurança para fazer, e vamos orar para Deus gerar no teu coração uma segurança para você mexer com a roupa e entender que você não vai estragar a roupa, não vai acontecer nada. Porque nós não sabemos o medo que a pessoa tem para fluir naquilo lá. Sim. Agora, qual vai ser o problema? Quando essa jovem já estiver convencida que ela pode lavar roupa, ela já entendeu como funciona a máquina, que ela não vai estragar nada, mas aí a preguiça, esse friozinho, e ela continuar falando para a mãe dela, mãe, eu não tenho segurança, eu não sei, aí começa o problema, aí ela começa a pecar. Mas até o ponto que ela não está realmente construída por dentro para fazer, Deus vai te esperar. Então não deixe de fazer o que você já está conquistado em Deus para fazer,
por causa daquilo que você ainda não está. Ah, eu não estou obedecendo em tal coisa. Você não está obedecendo ou você está sendo rebelde? Ou que ponto você está? Porque a gente tem aprendido que a desobediência é algo que você já tem condição de fazer e você não faz. Sim. Então, você é desobediente? Então vai acertar isso aí. Ah, não, eu sou rebelde, eu nem quero aprender sobre o assunto. Então você precisa se abrir para aprender sobre o assunto. Ou nós vamos voltar um pouco mais, pastor. Isso aí não. Nada que ninguém me falou até agora. Eu quero aprender sobre isso, mas nada que ninguém falou até agora, o que eu li, o que eu ouvi, me fez entender que é assim que eu tenho que fazer. Então você está tranquila. Porque Deus, que é teu pai, que vê todas as coisas, o homem, eu tenho que confiar em você. Se você me falar isso, eu vou acreditar em você. Mas Deus, ele está vendo o teu coração, a tua mente, a tua estrutura, a tua alma, que realmente você não tem isso para dar de resposta. Mas continue a fazer o resto. Aleluia. Não deixe isso que você não conquistou ainda contaminar o resto. Continue fluindo naquilo que você já está livre. Então, esse vai ser orgânico, porque a palavra se tornou responsável por você. Aleluia. Quando a palavra te libertar dessa estrutura que você está presa agora, ela vai se tornar responsável por você. E daqui a pouco você vai estar lavando a roupa. Aí vai se levantar uma outra coisa. Agora eu não consigo subir na escada porque eu tenho medo de cair. Deus vai fazendo. E é um processo que vai avançando, mas não pare de fazer aquilo que você já pode fazer por causa daquilo que você não pode. E entenda que a palavra é responsável por você. Amém? Que em nome do Senhor Jesus, a pastora tenha lembrado. E Já lembrei. glória a Deus. Obrigado, Jesus. Eu anotei, amados, eu estava falando a respeito do reconhecimento, não é? E eu Olha. estava ali. Eu não lembrava nada também. E eu estava ali falando a respeito do reconhecimento. Então, é aquele apoio, sim, que nós precisamos. E um dia eu estava muito triste, falando para Deus, Deus, e a obra das minhas mãos? Por que isso não vinga? O senhor não está vendo que está tudo sendo pisado, massacrado? É tanto amor empenhado, é tanto isso, tanto aquilo. Tudo que o senhor tem mandado fazer, na medida que o senhor tem me dado essa graça, e eu recebi essa graça, eu estou aplicando, e nada muda. É só essa tristeza, só esse pranto, só essa dor, essa perseguição, Senhor. Eu gostaria que essas coisas fossem adiante. Olha aí, tudo isso ruiu. Nós estávamos num projeto muito tremendo e aquele projeto, infelizmente, foi paralisado pela a obra do adversário, não é? Então, e as nossas decisões também. E aí, o que aconteceu, amados? Eu fui ao Senhor apresentando os meus linhos finos, as minhas vestes. E aí o Senhor falou, essas vestes quem produziu em você fui eu. Não é? O Senhor veio e falou, fui eu que produzi. Você está querendo elas para você? Então, amados, não é a glória nem a inglória que pode nos validar, mas o fazer a vontade de Deus. Porque às vezes não vai dar o resultado que nós queremos. Às vezes não vai dar aquilo que nós achamos. Ai, todo mundo vai ficar muito feliz. Nossa, mas você plantou e parou no meio do caminho. Falta tanto tempo para acabar e agora tudo isso ruiu. Ruiu, mas o que eu plantei ficou diante do Senhor. Então, eu não posso pegar aquilo que não é meu. Quem dá as boas obras para fazermos é o Senhor, não somos nós que fazemos. Então, o Senhor está falando, encolhe as tuas mãos pequenas de tocar na minha glória, porque não vai dar bom para você. Eu não divido a minha glória com ninguém. E ele veio pela sua palavra, ele me alinhou. Então, Deus, ele quer que nós nos comprometamos com aquilo que ele faz. Porque senão, amado, quando alguém nos rejeita, nós entramos em depressão. E quando alguém nos aplaude, nós entramos em glória. Deus abençoe, irmã. Vai na paz. Amém, em nome de Jesus. Então, como que é que o Senhor quer que a gente faça a obra dele? Sem esperar, amados, absolutamente em troca, nada. Nem a glória, nem a inglória, nem a fama, nem a infâmia. Mas apresentarmos diante de Deus, está aqui a obra das minhas mãos, faz prosperar os nossos caminhos e o Senhor seja glorificado. Porque senão nós vamos entrar num lugar de risco muito grande. Eu já falei essa palavra algumas vezes aqui, eu vou falar de novo. Samuel, quando o povo quis que ele exercesse um rei. Levanta-nos um rei. E Samuel foi e pegou as dores para ele. Senhor, eles estão me rejeitando. O Senhor falou para ele, não, não estão rejeitando, vocês estão rejeitando a mim. Porque aquele lugar era um lugar de risco, que Samuel não poderia estar. Esse é um lugar que nós não podemos estar. Um lugar onde as palavras de Deus são rejeitadas por conta de ser a palavra de Deus. O Senhor fala na palavra, o mundo te odeia. Por quê? Porque você está a minha palavra. O mundo detestou a Cristo, odiou a Cristo, acha que vai amar você. Então precisamos tirar algumas ilusões do nosso entendimento. A aprovação dos homens não nos leva a lugar nenhum. Isso inclui nossos cônjuges. Amém? Precisamos estar atentos.
Porque às vezes o nosso coração carente e ferido quer que os nossos cônjuges nos aprovem, para que venha saciar um pouco da nossa carência. E o Senhor está falando, as tuas carências são saciadas em mim. Eu sou o teu fundamento. Depois eu acrescento alguma coisa. Tenha cuidado com isso. Amém? Então, encher-se da aprovação de Deus. Depois, buscar um ambiente em que haja submissão sua ao seu marido, sua na autoridade de marido, aí você vai estar submisso a Deus. Então, o Senhor, o marido e a esposa. É sempre assim que o Senhor quer. E os dois, depois, unidos à obediência ao Senhor. Então, o Senhor está nos chamando, amados, para um lugar onde as idolatrias caiam. Peça ao Senhor para trazer firmemente, Senhor, o meu esposo é um ídolo. Eu quero dizer para vocês agora, nós vamos tratar alguns sentimentos que nos levam a essa idolatria. E essa idolatria pode ser pelo avesso, sabia disso? Por quê? Porque o que é um ídolo? O ídolo é aquele que traz um lugar onde ele fala, e há um comando ali. O ídolo é aquele que se assenta num lugar, amados, de adoração. E se há uma adoração, há uma obediência. Então, veja bem, o que é a mágoa no meu coração, no teu coração? A decepção, os ciúmes, a vingança, a raiz de amargura, a raiz de rejeição, a ofensa e outros que o Espírito Santo trouxer para nós. O que são verdadeiramente esses sentimentos? Senão, às vezes, formadores de idolatrias dentro do nosso coração. Formadores de ídolos dentro do nosso coração que nos governam. Quem te governa? A mágoa ou o perdão? Quem te governa? A aceitação ou a decepção? Uma vez eu aprendi com a Joyce Meyer, faz bastante tempo, mais de 10 anos, ela falou, sabe por que você se decepciona? Porque você colocou a confiança sua no lugar errado. Ela falou, no Senhor nós confiamos totalmente, nas pessoas, limitadamente, moderadamente, foi essa palavra que ela usou. Ah, então você não vai confiar em ninguém? O que o Senhor falou, eu não confio neles, porque eu lhes conheço a natureza. Então, em quem confiamos? Em Deus que rege as pessoas. É no Senhor que confiamos. As pessoas confiamos moderadamente. Inclusive em nós. Inclusive em nós. Boa essa palavra. Inclusive em nós mesmos. Não podemos gastar tempo dando trela a nós mesmos. Nossos pensamentos são corruptos, profanos. O Senhor fala lá em Jeremias 17. Demasiadamente corrupto é o nosso coração. Quem o poderá conhecer? Então, amados, nós precisamos ter esses entendimentos e colocar as nossas vidas no altar do Senhor para que Ele possa nos reger verdadeiramente. O Senhor não está falando para nós que Ele quer que as nossas vidas se transformem no pirilim-pim-pim. Não, é nesse orgânico que o apóstolo tem ensinado e meu esposo explicou aqui. É nesse orgânico. Mas Ele quer que nós saiamos desses lugares de ingenuidade. Desses lugares, amados, como somos tolinhos. E começamos algo e já lançamos de cabeça. Sabe aquelas pessoas apaixonadas? Eu sou sanguínea, amado. Sanguíneo é apaixonado. Sanguíneo entra de cabeça no lugar. Coloca toda a sua confiança no lugar. E quanto eu tive que ser repreendida pelo meu Deus. Mas precisamos do equilíbrio. Porque às vezes, amados, não queremos mais ter nenhum tipo de relacionamento porque estamos feridos. Porque estamos machucados. Porque estamos, amados, cheios dessa mágoa, dessa decepção, desse ciúmes, dessa vingança, dessa inveja, dessa raiz de amargura, dessa rejeição. Não queremos mais voltar. Como alguém falou aqui, glória a Deus, não voltei. Em nome de Jesus, que você continue perseverando. Lembra-me que uma vez o apóstolo trouxe essa palavra ali, o que faz com que a gente saia desses lugares, no apacentar ovelhas do Senhor. Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Ou seja, corra o risco de ser ferido. Corra o risco. Mas o problema é que nós não queremos correr riscos mais, porque doeu muito. Então, essas manifestações aqui, amados, são todas idolatrias que estão alimentando o nosso ego. São os fundamentos, amados. Deuteronômio 7, eu gosto muito. Porque lá em Deuteronômio 7, ele fala o seguinte, Deuteronômio 7, 26, vai falar... Tire desse lugar que eu vou mandar vocês entrar, que é na nossa alma, na conquista da alma, tire desse lugar reis, tire desse lugar nomes, tire desse lugar a imagem, tire desse lugar a glória e tire desse lugar a prata. Tire, acabe com tudo isso. O Senhor fala, não deixe nenhuma unha sequer, porque se você trouxer qualquer coisa disso dentro do seu próprio coração, será anátema ou amaldiçoado. E por que ele está falando isso? Porque sentimentos, amados, são glórias. É o que reluz como ouro, mas não é ouro. São imundícias diante do Senhor. Aquele sentimento que ficamos dentro do nosso coração. Ah, estou magoado. Ah, estou ferido. Fulano me machucou, me prendeu aqui nesse lugar. Sim, mas o que você vai fazer com isso? Joga esse ouro fora, porque esse ouro, ele coloca o ornamento naquela imagem que você criou. O ouro, o sentimento, ele é alimentador de ídolo.
Depois Deus vem e fala da prata. A prata quer dizer fundamento. Nesse sentido de revelação que o Senhor me deu, ela quer dizer outras coisas também, mas dessa revelação que o Senhor me deu, ela é um fundamento do qual nós formamos os relacionamentos, as tábuas encaixadas, ela é um fundamento onde as tábuas se encaixam. Agora, se esse fundamento da prata está deteriorado pelos nossos pensamentos agora desconfiados, pensamentos agora inquiridores, pensamentos agora que nós olhamos para aquilo e nós falamos, não vou fazer mais isso, porque isso me machucou, me feriu. O que vai acontecer conosco? Nós estamos alimentando a nossa idolatria. Há um governo estabelecido sobre as nossas cabeças, há um ambiente espiritual de reinado sobre nós, e o Senhor está falando, destrua-os. Destrói, sim, esse rei, destrói a identidade dele na tua vida. Então, meu marido está morto, clame pelo poder da ressurreição. Ontem de ontem oramos para que aquele homem da cruz do Calvário, aquele ladrão da cruz, ele ultrapassasse os limites de ver um rei. Glória a Deus, mas que tipo de rei ele era? Glória a Deus por essa palavra. Em Deus, ressurreto. Então, a morte dentro do teu coração, não fique alimentando a morte dele. Não fique gastando tempo com aquilo que te fez morrer. Fez ele morrer, com que ele morresse diante dos teus olhos, amados, e gente assassinada dentro do nosso coração, o Senhor falou, não tem parte com o meu reino. O assassino não tem parte com o meu reino. Leia lá em Apocalipse, leia lá em Gálatas, leia lá em 1 João, assassino não tem parte com o meu reino. Agora, a pessoa está morta dentro do nosso coração, e nós permitimos que ela fique morta, como Deus vê isso? Estamos chegando à presença do Pai, com esse morto dentro do coração, será que Deus quer que nós vivamos para sempre dando desculpas? É como o pastor falou, cuidado, tenha discernimento, desobediência, aquilo que você já tem condição de dar e não dar, desobediência, você está como em relação com esse morto? Você está carregando ele ainda? Mesmo sabendo que agora você já sabe o que fazer, como fazer? Mas você está com a sua glória muito ativada, com a sua praça muito ativada, que são os sentimentos que mantêm aquela imagem de escultura levantada sobre a sua cabeça, está te governando? Essa alma de tribulação ainda te governa e você caminha aí com ela confortavelmente? Nós estamos falando, amados, de sermos santos para santificar. E como vamos santificar se temos o mesmo tipo de governo que a outra pessoa que queremos arrancar daquele lugar de trevas? As trevas invadiram o nosso coração e nós estamos permitindo. É disso que Deus está falando. Vocês permitem que as trevas estejam aí. Quando eu já falei, haja luz. Estamos na temporada da ressurreição. Estamos debaixo do governo do Salmo 18, debaixo do mês de Sivan. O Senhor está falando, eu sou o seu manto, eu sou a sua cobertura, eu sou aquele que te protege, e eu estou trazendo ressurreição sobre vocês. A palavra de Deus, no Salmo 18, diz que Deus, quando aquele que clama, invoca o nome dele, ele pega o querubim nas asas e voa, e os fundamentos da terra aparecem. E a luz do Senhor é enviada. Ele está falando de momento de ressurreição, ele está falando de momento de glória, onde as trevas tinham invadido o lugar, uma pessoa, e aquela pessoa invocou ao Senhor, o grande Deus, o Rei dos Reis, e a terra se abalou. Ele está falando daquele lugar onde Cristo foi colocado e Deus precisou vir e intervir pelo Espírito Santo. E nós achamos que a conquista do inferno foi pacífica. Não foi. O Pai veio, Espírito, a palavra de Deus diz que Jesus foi ressurreto pelo Espírito eterno. Agora vejamos bem, nós achamos que o Espírito Santo foi lá e Jesus estava deitadinho assim, o Espírito Santo foi suavemente, foi lá e pegou Jesus e tirou e levantou. Não, amados. Há uma manifestação de glória, há uma manifestação de poder, há uma manifestação da fúria de Deus. Jesus estava morto inocentemente para pagar os nossos pecados. Deus falou no determinado momento, levanta Cristo, porque você não tem pecado. Então levante-se e traga cativo o cativeiro. Agora, nós achamos, amados, que tudo isso é pouco. Deus está falando, vocês estão no momento de ressurreição, então é tempo de nós falarmos, mortos, ressuscitem dentro de mim, vocês não ficarão mortos. Amados, se seu marido é crente, pior ainda. De alguma maneira, há ali uma amizade entre eles. E o que Jesus falou para aquele que era seu amigo? Saia para fora. Então você vai deixar morto aquele que Jesus já ressuscitou? Ainda que ele não tenha manifestado um grau tão poderoso ainda de salvação, você vai deixar morto dentro do teu coração? Quando o amigo Jesus já falou para ele, ressuscita Lázaro, nós precisamos entender com que nós estamos lidando. Nós estamos lidando com o autor e consumador da nossa fé, o autor e conservador da nossa vida. Nós estamos lidando com Deus de ressurreições.
Amados, ontem estava ministrando e o Senhor falou firmemente ao meu espírito em relação a Eliseu e uma unção que estava sobre ele. Ele já estava morto, mas havia uma unção sobre ele. Quando o morto caiu em cima dos ossos de Eliseu, a palavra de Deus diz que ele ressuscitou. Você e eu estamos vivos. Será que um morto chegar perto de nós é para ele ressuscitar ou não? Há um resíduo de glória em nós. Será que dá para ele ressuscitar ou não? Ou será que nós estamos subestimando o poder de Deus e ficando com nossos ídolos muito bem ornamentados pela glória e pela prata? Pelos nossos sentimentos, pelos nossos entendimentos, pela nossa vontade de ficar agarrados àquilo que é uma sujeira para Deus. E o Senhor está falando, não leve para casa, porque é anátema. O Senhor está falando, é maldito. Então, amados, o Senhor está falando todas essas coisas para nós, para que nós tomemos uma decisão. Você precisa decidir. Você vai continuar sendo rebelde? Não, 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 fique quieto. Como aquele homem que Paulo estava falando. Paulo falando, ele falou, Paulo, nossa, as tuas muitas palavras, eu estou quase convencido já. Ele falou, quem dera que por muito ou por pouco você entendesse o que eu estou falando e fosse salvo do seu pecado. Mais ou menos isso, parafraseando Paulo. Então, amados, às vezes nós queremos tampar os nossos ouvidos, não queremos ouvir essas coisas, saímos do grupo, vamos para outro lugar, não queremos mais, obrigada, irmã Feli, da Agripa, o rei Agripa. Não, 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 para. Não queremos mais ouvir essas palavras, sabe por quê? Porque continuamos com coceira no ouvido, mas em nome de Jesus, que o seu ouvido, o meu ouvido, seja limpo pelas muitas águas e saiamos daqui transformados. Palavra é primeiro para mim. O quanto há de morte? Lembra que meu esposo falou ontem a respeito de que existem coisas que estão mortas ainda dentro de mim? Sim, estão mortas dentro dele. Agora, até quando vamos conviver com esse mau cheiro dentro de nós? Até quando seremos rebeldes? Até quando estaremos totalmente vendidos à nossa própria idolatria que forjamos? Veja bem, o Senhor fala, extermine o reinado deles, tire o tempo de regência desse maligno. E extermine o nome dele de debaixo da terra. Tire a identidade que ele formou dentro de você. Está morto. Tire essa identidade de morte de dentro de você e de mim. Nós precisamos disso. Tire esse ídolo. E aí ele fala, destrua a imagem, o ouro e a prata que está sobre ela. Queime também. Ofereça ao Espírito Santo em sacrifício. Gideão, amados, teve que destruir o poste ídolo que estava no quintal do pai dele. Pensa uma coisa difícil para um jovem. Mas ele destruiu. E ali estava toda a imagem de idolatria do pai. E ele foi lá no quintal da casa do pai e queimou aquilo. Ao Senhor, ele falou, vou destruir então, o Senhor está me pedindo isso, vou destruir. Agora, quanto tempo faz que Deus está pedindo para nós e nós temos tampado os nossos ouvidos? Porque preferimos ficar com essa coceira da autojustiça, da justificativa. Não, Senhor, ele não merece. Não merece mesmo, nem você merece. Às vezes precisamos ser Tramontina mesmo, corte rápido. Nem você merece. Você já entendeu isso? Você não merece o perdão de Deus. Eu não mereço o perdão de Deus. Já entendemos isso? Ou achamos que somos melhores? Ou achamos que em nós não há pecado? Ou achamos que em nós não há culpa, não há dolo, não há nada que Deus possa olhar e se desagradar de nós? Será que achamos isso, amados? Estamos, sim, justificados diante de Deus, mas não pegue a justiça que Deus colocou sobre as nossas vidas para ser uma autojustiça. Vai dar ruim isso. Porque nas brincadeiras que temos, eu já contei aqui, vou contar rapidamente, meu esposo vai falar já já. Meu esposo às vezes vem com aquelas brincadeiras que os homens gostam de fazer, né? Porque a gente conhece alguns homens e as esposas estão sempre falando, não, meu esposo faz isso, faz aquilo, aperta e não sei o quê. Então, nessas brincadeiras que meu esposo faz, teve uma vez que o Senhor falou para ele, não te castigaria eu por isso, quando ele foi brincar comigo, não é? Deus não deixou. Glória a Deus por isso. E aí, o que aconteceu? Eu peguei isso como trunfo. E ele, além de vir contar que Deus não havia deixado, ele foi e contou o segredo dele para mim. Então, todas as vezes que ele vem e está ultrapassando os limites e que eu, baixinha, pititica, e ele grandão, fartão, arranca ele assim, ele vem e eu falo para ele assim, pai, não é? Então, amados, o que acontece? O que Deus está falando para nós? Existe um lugar onde os abusos vêm e nós precisamos aprender a chamar pelo nosso pai. E por que fazemos isso? Por que fazemos isso? Para tirar de nós aquilo que é o lugar do abuso. Aquilo que é o lugar, amados, onde o adversário nos leva e achamos que não temos mais saída em relação a isso. E Deus está falando para você e para mim. Chame por ele. Mas teve dia do meu esposo falar assim, você pensa que ele é só seu pai? Ele falava isso.
Você pensa que ele é só seu pai? Ele é meu pai também. Eu falava assim, mas quem está vindo provocar não sou eu. Então eu sou filho obediente. E o pai vai vir a meu favor, não a teu favor. E assim acabávamos a discussão. Entendem? Então é exatamente isso que Deus está falando para nós. Nós temos adversários, você precisa reconhecer o teu pai. Você precisa reconhecer quem verdadeiramente está vindo contra você e parar de dar justificativas a respeito daquilo que não é pão, que não é aquilo que Deus colocou para você. Pare de vir provocar e depois querer que Deus seja teu pai. Porque achamos que às vezes estamos entrando num lugar onde a justiça que Deus nos colocou, num lugar posicional de justificados, mas queremos continuar fazendo as coisas erradas e depois falarmos, pai, é ele. Não, não é ele, não, é você. Pai, é ele que está me ferindo. Deus vai falar, mas é você que está permitindo. Pai, mas ele está me agredindo. É, mas é você que está com essa raiz de amargura que continua como um imã para ele continuar te agredindo. Mas é você que continua buscando a validação desse ídolo. Mas é você que ainda não tampou a boca desse ídolo, falando para ele: você não me governa, porque eu não espero mais a aprovação de você. É você e sou eu. Que temos estabelecido esses ídolos nos lugares altos da adoração do nosso próprio coração. Estamos ainda permitindo que eles sejam validados lá dentro. Validados dentro de nós, porque estamos cheios do ouro, cheios da prata, e queremos ser validados por homens. E em nome de Jesus, que nós saiamos dessa cadeia, dessa prisão, dessa masmorra infernal que o adversário colocou nas nossas vidas. E venhamos a ser validados pela opinião do nosso Cristo, para que possamos crer, para que saiamos da incredulidade, para que venhamos a dar crédito àquilo que Deus diz a nosso respeito. Somos filhas amadas do Deus vivo. Ele está vivo, está dentro de nós. Não precisamos de mais ninguém para nos validar. Não é que vamos andar independentes por aí, nariz empinado. Vamos andar, amados, debaixo da aprovação de Deus. E o que o homem falar e bater com aquilo que Deus está falando a nosso respeito, glória a Deus. Agora, aquilo que a pessoa falar e não é o que Deus está falando a nosso respeito, vamos descartar. Sempre pelo discernimento de espíritos, amém? Agora, esse aí que clama pelo pai dele, vai falar um pouco, amém? Ela apela, é uma graça. Mas... Enfim, depois ele fala ainda, ai, mas você apela, né? Não, vou deixar você massacrar a minha mão e ficar com a mão doendo, só porque ele quer, não é? Mas, assim, o que nós temos entendido que, paralelo à busca que você tem feito pela mudança do seu cônjuge, busque para que você também esteja crescendo Por favor. em amor, em obediência, em santidade, porque o que acontece? Hoje, esse desnível, ele é, de certa forma, confortável para você. Porque como você é o espiritual ou a espiritual da história, então você está aqui, o marido ou a esposa está aqui embaixo. Está tranquilo. Você está sempre, tipo, serrando por cima. Conforme você mesmo está orando para que suba, quando nivelar, não pode bater de frente. Tem que casar. Tem que encaixar. E aí começa a bater de frente, porque agora você não está preparada, porque você acha que o seu marido ainda está aqui, só falava um monte de besteira, mas agora ele começou a falar as coisas da parte de Deus e você não aceita, porque você ainda o vê aqui. Ou você se vê agora aqui, mas agora está chegando no mesmo nível. Sim. Então, você tem revelação? Ele também tem. Você tem entendimento? Ele também tem. Você está buscando a Deus? Ele também está. Você tem uma palavra? Ele também tem uma palavra. E ele é o sacerdote. Sim. O que você orou para ele ser, ele está se transformando. Sim. Só que quando chega o momento de você submeter àquilo que você mesma ou você mesmo orou, você não consegue. Porque você não se construiu junto. Sim. Então, agora você ficou para trás. Então, agora você orou, gerou, se arrependeu pelo seu esposo, se colocou na brecha por ele, se identificou pelos pecados, usando da prerrogativa que você ama com ele, e você foi aplicando todos os princípios, foi indo, tá evoluindo. Você está vendo que o teu esposo ou a tua esposa está saindo daqueles lugares. Está começando a orar, está começando a jejuar, está começando a buscar Deus, assistir mais cultos, ir à igreja. E as movimentações espirituais estão acontecendo. Então, fique atenta ou atento, porque o que acontece? Daqui a pouco vai começar a chocar. Porque você já tem um lugar de domínio que, de repente, para você fazia até bem. Era confortável, era tranquilo. Você fazia o que você queria, não tinha confronto. Sim. Você ia fazer suas compras, você comprava, você vendia, você que dominava tudo. Você não tem sacerdote, você não tem marido. Sim. É você que manda em tudo.
Quando você começa a gerar um sacerdote, um marido, alguém que vai querer saber, viu, como estão as nossas contas? Como está a nossa vida? O que que você faz com esse dinheiro? Como não, não, mas aqui não vamos fazer assim. Você está preparada para isso? Sim, Você está preparada para pegar o cartão e dar na mão dele e ficar com limite menor? Ou ele falar para você, ó, esse mês nada, sem você se sentir agora abusada ou massacrada? Não, agora ele quer mandar em mim, não, porque de repente ele tem essa direção. De sim, repente, como sacerdote, ele está vendo que realmente não é um mês propício a gastos. E aí você tem alma para isso, você está construída por dentro para isso, você vai aguentar o recurso. Então não esqueça que aquilo que você está orando para gerar, vai chegar um momento que aquilo vai começar a regir a tua vida, que é o que você está pedindo. sim. Você está pedindo uma esposa para te auxiliar, para andar com você. Então, quando ela se levantar para te auxiliar e começar a dar palpite, começar a mostrar aquilo que ela vê da situação, você vai querer ou você vai continuar mandando? Porque se você for querer continuar mandando, para de orar por ela. É verdade. Então, continua casado ou não casado. Agora, se nós estamos aqui sérios nessa escola, querendo ser casados, e você está orando, Senhor, eu preciso que a minha esposa me auxilie, eu preciso que ela entenda o que acontece na nossa vida, eu preciso que ela esteja envolvida no processo, então ela vai ter opinião. Sim, Ela vai ter algo para falar a respeito da sua empresa, a respeito do casamento, a respeito da educação dos filhos, a respeito dos lugares que vai, que não vai, que assiste, que não assiste. Ela vai começar a ter uma opinião. Você está gerando uma voz ativa para ela no reino espiritual. Você está pronto para ouvir? sim. Você está pronto para analisar e falar: não, realmente você está certa, nós vamos fazer isso? Engatar a marcha ré? Então, nós precisamos entender bastante o que a gente está produzindo no reino espiritual, porque de repente a gente só está buscando, eu quero que a minha esposa mude, eu quero Aleluia. que ela seja auxiliadora, eu quero que ela seja mais ativa na obra, eu quero que ela seja aquilo. Beleza, só que isso vai influenciar a tua vida. Não esqueça que você é casado com ela. Eu quero que meu marido tome a rédea da casa, eu quero que meu marido tome a rédea da educação dos filhos, eu quero que meu marido seja realmente um sacerdote, que ele me ame como Cristo amou a igreja, que ele faça isso. Beleza. Vai acontecer. Você está preparada? Você vai aguentar a pancada? Porque você está acostumada a falar e está falado. Você fala para ele, fica quieto, só fala besteira. Ele abaixa a cabeça e vai embora. Eu É, te xingo um pouco e sai de perto. Agora, quando ele passar a não falar besteira, e você ouvir falar, nossa, ele não estava falando mais besteira, mas eu nem queria ouvir isso. E agora, o que que eu faço com essa informação? É do Senhor Pai. Meu Deus, vai dar um choque de realidade. Porque ouviu-se por tantos anos tanta besteira que quando chega e começa a sair as palavras de Deus da boca dessa mesma fonte, que agora foi mudada, é a mesma boca, mas está jorrando de uma outra fonte, agora você tá firmada em Cristo para fluir nesse novo rio, nesse novo tempo, nessa nova atmosfera, nessa nova regência, sim, nisso que Deus está preparando para nós dentro dessa esfera. Existem coisas na nossa vida que eu comecei a ter que ouvir. Porque não é só, eu vou mudar, agora eu faço tudo o que eu quero e acabou. Não, eu vou mudar justamente qual era a minha guerra, qual era a minha resistência. Não ouvir para nada, não querer saber da opinião, toca a vida dela, eu toco a minha. Agora eu estou decidindo a tocar a nossa vida. Nossa vida. aleluia, Nós temos uma vida, nós temos uma finança, temos um objetivo só. Não aleluia, estamos mais rachados. Não somos mais um reino dividido. Beleza, só que isso tem preço. Porque tem coisa que eu vou querer fazer do meu jeito. sim, E ela vai me apresentar argumentos bíblicos, vai me apresentar linhas de raciocínio que eu vou ter que retroceder. sim, Aí eu vou ser o velho Alexandre ou o novo? Eu vou ser quem Deus já construiu ou eu vou querer fluir naquele lá e falar, não, você não manda nada, não quero nem saber. é, Então vai ter um preço. E para ela a mesma coisa. Coisa sim, que ela fazia e não tinha para quem prestar conta, agora ela tem para quem prestar conta. sim, E agora ela está preparada para isso? Ela está a fim de ouvir um não, um espera, vamos ver mais para frente, isso aí não vai fazer. Como que ela está por dentro? Ela se sente injustiçada com isso agora? Ficou 30 anos nem aí, agora quer. Agora eu não quero nada. Só chegou uma nova realidade, que sim, ela mesma chorou, jejuou, orou, pagou preço, foi aprender, foi se expor, para gerar o que agora ela pode resistir.
Então fica incoerente no reino espiritual. Verdade, Jesus. Nós mesmos pedimos alguém para fazer aquilo na nossa vida e daqui a pouco fala, não, não quero. É como estudar 8 anos, sei lá, 10 anos aí para medicina e depois falar, não, não quero atender ninguém. Eu não aguento ver um machucado, um corte, ter que fazer uma cirurgia. Mas, gente, você estudou 10 anos para isso, você entregou uma porção de 10 anos da sua vida só para isso. Agora você não quer isso. Você não sabia que ia ter que fazer uma cirurgia, você não sabia que ia ter que atender, você ia estar rodeado de pessoas doentes ao teu redor. Então, tem essa consciência. Se você não tiver, comece a gerar isso. Porque a pessoa que está do teu lado está crescendo. É. A pessoa que está do teu lado está sarando. Porque você mesmo está orando. E aí você vai precisar começar, então, a dividir as coisas, a fazer as coisas, entendeu? É isso daí. Então, a irmã está colocando aqui que ela orou por um bom tempo para que o esposo fosse provedor. Aí o Senhor fechou da casa. Aí o Senhor fechou a porta de trabalho para ela. Veja bem, que dificuldade, não é? Então, amados, são coisas que vão acontecer na nossa vida. Precisamos entender o que estamos pedindo. Nós estamos pedindo para que alguém se achegue a nós, uma pessoa que estava distante. E quando ela chegar, ela trará uma interferência na nossa vida. Amém? E agora uma interferência dada pelo próprio Deus, e nós precisaremos nos submeter a isso. Amém? Então vamos lá. Próximo, os sofrimentos. Então, quando Moisés foi tirar o povo do Egito, havia um versículo, eu não lembro agora, e eu esqueci de colocar a referência aqui. Ah, não, está em Êxodo 6, 9. Havia uma dura servidão e uma aflição de espírito. E depois em Provérbios está escrito que a esperança adiada adoece o coração. Então, tudo isso, amado, gera incredulidade. Então, se você passou por uma esperança adiada, está adoecendo o teu coração, você falou, agora ele vai. Como Lia, né? Agora ele vai me amar. Agora vai dar certo. Agora isso, agora aquilo. Mas a sua confiança não foi colocada em Deus, mas foi colocada nas atitudes do seu esposo. Então, isso verdadeiramente adoeceu o teu coração. Então, o que Deus está falando hoje para você, eu quero te curar. Próximo, aflição de espírito. Então, Moisés chegou anunciando, nós vamos ser salvos pelo Senhor. Ele vai nos tirar desse lugar. Mas, como eles passaram por uma dura servidão, ou seja, ficaram escravizados durante muito tempo, como eles passaram por uma aflição de espírito durante muito tempo, eles não conseguiram crer no Senhor. Isso gerou exatamente algo chamado incredulidade. Mas hoje, o que nós queremos fazer, amados? Orarmos ao Senhor, depois eu pedi para o pastor Alexandre orar e pedirmos para o Senhor, Senhor, quebra a força desses espíritos, quebra a força da dura servidão, quebra a força da aflição de espírito, que fala ainda o coração dos irmãos, das irmãs, que prendem elas nesse lugar onde o Senhor está falando, é possível e ainda não conseguimos crer. A doença já tomou conta do meu coração está enfermo. Eu estou inflamado. O que é egoísmo? Ego inflamado. Eu estou inflamado. Eu não consigo mais crer, eu não consigo permitir que avance uma boa notícia em relação ao meu casamento. Eu não consigo permitir que haja uma boa notícia em relação à minha própria vida. Eu fui destruída, eu fui aniquilada, eu fui, como que eu posso dizer, subjugada. Eu fui descaracterizada, fui anulada. Então, Senhor, para mim não tem mais esperança. A esperança adiada adoeceu meu coração. Foi muito tempo. A aflição de espírito, ela é patente. Então, o teu espírito está chegando para mim como Moisés apresentando uma boa nova, mas eu não consigo crer. O espírito está chegando para mim com algo de diferente, que eu vou entrar no lugar de governo agora. Meu esposo será sacerdote, minha esposa será uma auxiliadora dentro da minha casa. Mas eu não consigo crer ainda. Então, nós vamos orar e quebrar essa atmosfera espiritual de incredulidade. Em nome de Jesus. Para que a palavra de Deus ela entre no nosso coração, a gente deixe de ser desobediente, rebelde, e saímos do lugar da indiferença. Porque, amados, uma das coisas mais terríveis, às vezes conversando com irmãs, nós ouvimos as pessoas falando, agora é indiferente. Eu vejo meu marido às vezes postando alguma coisa, e eu percebo que é para as novinhas, e aí eu falo, tudo bem, não me faz mais, não me diz mais respeito. Meu marido fez um comentário de uma moça bonita, não me diz mais respeito. Ele está crescendo espiritualmente,
Não me diz mais respeito, que é o que o pastor Alexandre falou. Agora a pessoa está crescendo, mas você ainda está morta. E ele está morto dentro do teu coração. Você está até orando, entrando para trazer a ele a vida, mas dentro do teu coração ele ainda está morto. Lugar da indiferença. Parece que tanto faz agora. Mas o Senhor está falando para mim e para você. Eu quero romper com esses espíritos na sua vida. E você vai ter que decidir se você quer sair desse lugar de doença, de aflição de espírito e de dura servidão. E crer nas boas novas do Senhor. E aí amanhã nós vamos começar a aula nova e vai dar bom. Em nome de Jesus. Amém? Pastor Alexandre pode orar por essas manifestações, em nome de Jesus, e aquilo mais que o Senhor trouxer na nossa vida, para que saiamos desse lugar de incredulidade para a glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Vai orar? Vai falar mais alguma coisa? Amém? Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar então em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, te louvamos. Uma palavra. Muito obrigado, Pai, pela tua misericórdia. Nós precisamos muito do teu Espírito Santo. Temos que ser conscientizados que estamos numa guerra, Sim. que estamos debaixo de um lugar espiritual onde realmente precisamos romper com muitas coisas. Sim. Nada é superficial, Pai, nada Sim. é fácil. Sim, meu Deus. Nada no mundo espiritual acontece de qualquer maneira, de qualquer forma. E temos nivelado por muito, temos entendido que é um nível muito fácil de alcançar certas coisas e estamos enganados a É respeito verdade, disso. Jesus. Verdadeiramente, Cristo já conquistou realmente para nós todas as coisas. Mas para nós nos conquistarmos em Cristo, que é a nossa grande luta, a nossa Sim. grande guerra, para abrirmos mão de nós mesmos, tantas estruturas de raciocínio, tantos sofismas, tantos enganos. Às vezes, quanto mais tempo temos de igreja, recebemos tantas informações erradas. Sim, Pai. Fomos tão ensinados fora da tua palavra, Sim, meu Deus. por coisas de homens, por rudimentos humanos, por estruturas malignas, e aquilo se formou como uma verdade dentro de nós que precisa ser removida agora, mas temos um certo pânico, às vezes, e até de recusar certas coisas, que parecia tão de Deus para nós. É verdade, Jesus. Olhávamos para aquele ensino e era algo tão tremendo, e hoje estamos sendo confrontados pelo Senhor que isso está errado. Aleluia. E lembramos daquela igreja, daquela liderança, Sim. daquele momento que nós recebemos isso. E há uma resistência muito grande porque temos medo de pecar, temos medo de realmente estar fazendo algo agora que, ao invés de avançarmos, estaremos retrocedendo, ao invés de te agradar, estaremos te desagradando. Sim. Precisamos romper com tudo isso, Pai. Sim, meu Precisamos entrar realmente num novo tempo que o Senhor tem para nós, nessas decisões que o Senhor tem para nós, para quebrar essas cadeias, para tirar dos nossos corações as indiferenças, para tirar das nossas vidas todo tipo de motivação errada. Sim, meu Deus. Essa mulher ali, ela tinha uma motivação tão errada. Sim, meu Deus. Ela estava sempre aflita, ela não via quando engravidar de novo para alcançar um objetivo, ela não estava nem aí com os filhos, ela não estava nem aí com a geração, para ela não importava, ela tinha um único objetivo que era Jacó. É, Jesus querido. Ela queria o amor daquele homem, ela usava essas crianças, Meu Deus. ela usava os próprios filhos. Meu Deus. De tempos em tempos ela engravidava e ela cultuava aquilo, virava para ela uma idolatria, ela cultuava aquela criança porque ela não via o momento de tirar aquela criança de dentro dela para apresentar para Jacó, porque ela precisava do amor daquele homem. Oh, Jesus. E estamos tantas vezes convivendo com tantas coisas erradas, tantos fundamentos errados, Meu Deus. gerando para conquistar algo. E nós estamos totalmente perdidos. Essa mulher estava perdida e ela ficou frustrada a vida inteira. Meu Deus. Gerando filhos para conquistar algo que ela não teve. Oh, meu Deus. Gerando filhos, usando crianças, sentimentos, ouvindo depois conversas. Sim, Pai. Crianças que cresceram, achando que tinha uma mamãe, achando que realmente tinha alguém que ansiava trazer eles à luz, à terra, mas que, na verdade, eles eram secundários. Meu Deus. Nem existiam no coração dela, porque o negócio dela era o amor de Jacó. Meu Deus. Ela estava presa em um lugar
e ela usou os artifícios errados, ela foi pelo caminho errado, ela foi na força do braço, ela foi naquilo que ela podia gerar, ela não gerava em ti. Ô, Senhor, corrija. Se nós começarmos a gerar algo em ti, vamos conquistar o amor. Sim, Pai. E ela insistiu em gerar dela mesma. Sim, Pai. Ela insistiu em gerar na terra, ela com o marido, agora ele vai me amar, e nada aconteceu. Que paremos de gerar na força do nosso braço, que paremos de gerar no nosso útero natural, que Sim. paremos de gerar com aquilo que nós temos uma esperança, porque não é isso que vai atrair as coisas para as nossas vidas. Amém, Jesus. Enquanto estivermos gerando na força do nosso braço, não vamos atrair a tua atenção. Sim, meu Deus. Enquanto estivermos gerando, porque o Senhor não pode compactuar com isso, não há identificação no reino espiritual, Sim. porque se não gerarmos com o Senhor, não teremos nenhum tipo de avanço ou de sucesso. Sim, meu Deus, traz arrependimento, Pai. Tira-nos desse lugar tão miserável. Sim, Pai. Tira-nos desse lugar de tanto engano, de tanta entrega a nós mesmos, de tanta entrega a essas coisas que nós achamos, não, eu posso reverter esse quadro. Sim, meu Deus. Nós não podemos reverter esse quadro. Sim, Pai. Nós não podemos reverter esse quadro dessa maneira que estamos fazendo, não. Sim, meu Deus. Nós podemos reverter esse quadro em Cristo. Sim, Pai. E ela poderia ter pedido a Deus o amor do seu marido. Sim, meu Deus. Ela poderia ter entrado na presença do Senhor teu Deus para clamar pelo amor do marido dela, porque era uma injustiça. Ela Sim. foi enganada pelo pai, Sim. ela foi entregue ali no lugar da outra, ela foi usada, Meu Deus. abusada pelo pai, pela autoridade. Ela tinha um abuso de autoridade muito grande. É verdade, Jesus. Havia uma dor no coração dela. O que meu pai fez comigo? Esse homem não me queria, ele me coloca lá numa cabana, num lugar escuro, com um homem bêbado, É, Jesus. para se deitar comigo, achando que a outra, a vida dela já começou numa total desgraça, porque ela sabia que ele não estava deitado com ela. É, Jesus. Ela sabia que naquele momento Jacó estava fazendo tudo o que ele fez naquela noite com Raquel, Oh, meu Deus. com Lia. Ele não estava se relacionando com Lia. E ela começou então a caminhada dela num ambiente de muita dor, de muito desprezo, Meu Deus. de muita amargura, de muitas marcas na sua alma. Ela foi fragmentada na primeira noite com seu marido. Meu Deus. E ela ficou presa naquele lugar. Eu preciso do amor desse homem. Meu Deus. Eu vou gerar mais um filho. Meu Deus. Eu vou trazer mais uma expectativa para mim. Eu vou ter uma esperança. Olha, já nasceu mais um. É, meu Deus, querido. Porque ela estava lá na noite de núpcias, Meu Deus, tenha misericórdia, Pai. sabendo que era Raquel que estava nos braços daquele homem. Meu Deus, tenha misericórdia. Ela estava ali abusada pelo pai, estava ali no lugar de desprezo, no lugar de dor, no lugar de angústia, Meu Deus, tenha misericórdia, Pai. e sabia que a amada daquela noite foi a sua irmã. É, Jesus. Ainda que o corpo fosse o dela, mas a amada da noite foi Raquel. Meu Deus, tenha E a misericórdia. amada durante o resto da vida também foi Raquel, Sim, meu porque Deus. ela não conseguiu romper espiritualmente. Senhor. E às vezes nós estamos buscando o amor, estamos tão feridos, tão machucados, tão entregues àquele primeiro momento que nos fragmentou e nos paralisou em certas etapas da nossa vida, mas estamos buscando com o recurso errado. Toca, Senhor. Pai, nos leva para o lugar certo, nos tira desse lugar de angústia, onde nós queremos produzir a qualquer custo, porque precisamos entender que é o nosso corpo que está ali. Sim, meu Deus. Entender que agora ele está me abraçando de verdade, não está abraçando mais Raquel. Meu Deus. Que agora ele está me beijando de verdade, não está beijando mais Raquel. Oh, meu Deus. Que agora ele está jurando comigo de verdade, não está mais com Raquel. Meu Deus, tem misericórdia. Rabamada, cheia a noite. Tira desse lugar, Pai, de tanta dor, de tanto abandono. Fica na bala, cheia. Nos ensina, nos educa espiritualmente para que nós rompamos com isso. E para que nós entremos num novo lugar em Cristo. Para estarmos sendo aceitos, não por causa das nossas obras, mas por causa daquilo que o Senhor fez por nós. Sim, meu Deus. Nossas obras não nos levarão a lugar nenhum, são Sim. trapos de imundícia, a nossa justiça, Sim, meu Deus. trapos de imundícia, panos de menstruação, lixo, Meu Deus. escória, resto, morte, que nos desvencilhemos disso rapidamente Aleluia, Jesus. e tomemos posse da tua justiça, que é vida, Sobre nós, Pai. e apliquemos isso em nós para rompermos Sim. toda essa casca Sim, meu de Deus. incredulidade, de indiferença, Meu Deus. de desprezo, de menear de cabeça, de dar de ombros, de Sim, tanto Pai. faz.
Sim, meu Deus. Onde eu chegar, eu cheguei. É melhor nem lutar. O que acontecer, aconteceu. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Por favor, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tira de nós a indiferença. Tira de nós aquilo que nós temos hoje como tão injustiçados, tão perseguidos. Sim. Que vier é lucro. Mentira. Oh, meu Deus. Temos algo para gerar em Cristo. Oh, na balacheira. Temos algo para gerar na palavra. Temos algo para gerar no teu Espírito. E nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Nos Deus. tira desses lugares de dor, desprezo, abandono, abuso, Sim, confiança, medo, sim, Pai. insegurança, tristeza, mágoa, ódio, raiva, vingança, Sim, meu Deus. vontade de matar, vontade de sumir, vontade Meu de Deus. morrer. Tira, Pai, tira, Senhor. Vai arrancando, Pai amado, cada uma de nossas vidas desses lugares. Sim, Pai, em nome de Jesus. Esse pensamento de morte que nos rodeia muitas vezes. Esse pensamento de sumir. Às vezes pensamos, quem sabe eu poderia ir para um lugar onde ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou, ninguém sabe de onde eu venho, ninguém sabe a minha história. Não vou falar nada para ninguém, vou começar do zero. Oh, Jesus querido. Não sabe quem é meu pai, minha mãe, meu filho, meu esposo, minha esposa, não existo. Oh, Jesus. Mas isso não será possível. Meu Deus. Precisamos nos achar agora no mundo real. Sim, Pai, em nome de Esses mundos imaginários têm nos roubado tantas coisas. Sim, meu Deus. Esses mundos imaginários que entramos e ficamos então ali, têm nos afastado cada vez mais da realidade, temos aprendido isso. Sim, meu Deus. Mas tenha misericórdia de nós para voltarmos para o mundo real, para encararmos nossos problemas de frente, para sabermos que fomos abusados mesmo pelo nosso Pai. É, Deus querido. Fomos colocados naquela tenda como um objeto. É, meu Deus, que lucro. Meu Deus. Uma prostituta. Oh, Deus, te ama. Andai. Como alguém que iria gerar mais 7 anos de trabalho escravo. Me mandou chicabalado. Tanto abuso, tanta dor. Meu pai fazer isso comigo. E amando ela. Ele entregou por 7 anos de trabalho, porque ele sabia que aquele homem iria trabalhar por Raquel. É, meu Deus querido. Labão tinha uma consciência do que ele estava fazendo. Não era só porque era a filha mais velha, mas é porque ele sabia que ele teria aquele trabalho por mais 7 anos, pelo menos, pela outra filha. Meu Deus, meu Deus. Ele sabia do amor de Jacó por Raquel. E ele usou o amor de Jacó para abusar de Lia. Meu Deus. Para colocar naquele lugar. E o próprio pai. Quantas marcas temos dos nossos pais? Oh, Jesus querido. Nos venderam, nos trocaram por nada. Nos colocaram em lugares para produzirmos para eles. Era para nos proteger, na verdade. Estamos tão abandonados nessa casa de orfandade. Tenha misericórdia de nós. Ô, papai, por favor. Que a paternidade venha sobre as nossas vidas, que a tua proteção, que o teu consolo, o teu amor, a tua graça. Da força. A dor daquela noite seja apagada da nossa mente, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. A dor daqueles toques sejam arrancados da nossa mente espiritual, em nome do Senhor Jesus. Sim, Pai. Meu Deus. A dor daquele corpo de Raquel e a só nossa mente, sabendo, Pai, em nome de Jesus, retira essas marcas de dor das nossas vidas. É, Pai. Por favor. Nos tira dessas memórias auditivas. Estou cortando, Pai querido. Nos tira daquele ambiente, daquele cheiro. Por favor, Pai, em nome de Jesus, sara nossas vidas. Sara nossa alma. Cura a nossa vida, por favor. Vai limpando, Senhor, por favor. E nos estabelece naquilo que o Senhor tem para nós. Vai limpando, Pai. Guarda nossas irmãs, nossos irmãos. Em nome de Jesus. Cada vida que está aqui, cada vida que vai ouvir depois, que vai ser alcançada de alguma forma, guarda-nos. Livra-nos. E nos estabelece no novo do Senhor. Em nome de Jesus. Com o entendimento da tua palavra. Sim, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Shalom, shalom.